Vem com teu saber iluminar o meu caminho. Vem, qual sol e luz, trazendo o dia com carinho. Vem abrir espaço de amor para nossa gente, que faz da paz a mais forte corrente, que a tua luz venha acender de amor e graça aos corações, irradiando esperança às multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura e espalhar no sonho a ternura. Vem, Senhor, com o teu saber iluminar o nosso caminho. Vem, Senhor, com o teu saber iluminar o nosso coração, iluminar a nossa vida, iluminar os nossos sonhos, os nossos desejos. Vem, Senhor, com o teu saber iluminar todas as pessoas que neste momento estão sem esperança, estão deprimidas. Vem, Senhor, neste momento iluminar as pessoas que estão doentes, que estão doentes nos hospitais, nas UTIs, que estão doentes em suas casas. Vem, Senhor, iluminar todos os nossos irmãos e irmãs que estão desempregados, desempregadas. Vem, Senhor, iluminar todas as nossas famílias. Vem, Senhor, iluminar todas as nossas comunidades. Vem, Senhor, iluminar a vida de Ana Gabriela Rodrigues, Miguel Barros, de Lara, de Maria Rita, de Tereza e de Ricele Bezerra, de Luiz Carlos Brito Santana. Vem, Senhor, iluminar a vida de Alex Mota, de Neide Solange Gomes, de Milena Coelho, de Maroli, de Oresina Maria, de Solange Oliveira, de Joana e Lucivânia Martins, de Maria Isabel Dias. Vem, Senhor, iluminar a vida de Rosiana Maria Andrade, de Maria das Graças Bezerra, de Jorge e de Cristina, de Seu Francisco, de Lúcia Maria da Silva, de Leila e Juraci Júnior. Vem, Senhor, iluminar a vida de Lurdinha, de Carla Graciene Silva Soposto, de Francimar do Pedro Raimundo, de Antônia da Silva Lima. Vem, Senhor, iluminar a vida de Cosme e da sua esposa Betânia. Vem, Senhor, iluminar a vida de Tiago Leite, de Tiago Leite, de Marcos Vinícius e de Lucinéia. Vem, Senhor, iluminar a nossa vida, para que assim possamos fazer sempre a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse tempo, chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado, enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes: pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum, lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles,
Pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum, lhes digo eu, e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: Olhem, hoje faz 3 anos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nada. Corte-a. Ela só fica aí esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e pôr adubo. Quem sabe no futuro ela dará frutos. Se não der, então a cortará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã. No caminho, Jesus se depara com acontecimentos trágicos. No caminho, Jesus se depara com pessoas sofridas. Mas aqui hoje fala de acontecimentos trágicos, mortes, assassinatos. As pessoas comunicam a Jesus sobre as mortes terríveis ou terrível de alguns galileus no interior do templo, né? Aqui diz que eles estavam fazendo sacrifício, oferecendo sacrifício no templo, né? Portanto, a morte, a matança acontece dentro do templo. E aí as pessoas vão ao encontro de Jesus para fazer essa pergunta. E o que será que as pessoas esperam escutar de Jesus? O que será que as pessoas esperam de Jesus? Que ele diga que aquela matança dentro do seu templo, que ele diga, né, que aquela matança dentro do seu templo foi castigo de Deus? Será que era isso que as pessoas que levaram a notícia até Jesus esperavam que Jesus dissesse isso? E muitas vezes também nós, meu irmão e minha irmã, nós também temos essa tendência, né? É uma tendência própria nossa, né? De buscarmos sempre culpados. Né? A gente busca culpado para tudo, né? Até para nossos próprios problemas. A gente sempre está atribuindo a alguém. Então, nós também temos essa tendência em buscar culpados, né? Pelas desgraças, o sofrimento, né, do ser humano, né, da pessoa, do ser humano, né, e até as desgraças que acontecem inesperadamente, desastre da natureza, acidentes, e assim a gente fica sempre tentando encontrar algum culpado. E aí é interessante que Jesus rejeita, né, toda essa crença de que as desgraças são. Aqui é interessante a gente observar isso. Jesus, ele rejeita toda crença, gente, toda crença de que as desgraças são sempre um castigo de Deus. Ou que as pessoas sofrem porque são culpadas por alguma coisa, né? E aí a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, né? Sobretudo interessante que Jesus, ele não revela o rosto de um Deus, pelo menos o Jesus da Bíblia, a não ser que seja o Jesus da nossa cabeça, mas o Jesus da Bíblia, em hipótese alguma, em nenhum momento, ele revela o rosto de um Deus justiceiro, um Deus que castiga os seus filhos e suas filhas, distribuindo enfermidades, distribuindo doenças, distribuindo desgraças, né? Ou acidente por causa dos seus pecados. Esse não é o Deus de Jesus. Esse Deus que castiga, esse Deus que sai provocando acidentes, esse Deus né? Esse Deus que derruba, né, as casas do povo para poder
Ou seja, para dizer assim, olha, já que você fez isso, agora eu vou derrubar a sua casa, você vai sofrer um acidente por conta dos seus pecados. Esse não é o Deus de Jesus e também não é o meu Deus. Esse não é o meu Deus. O meu Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é carinhoso. O meu Deus é como muito mais do que como uma mãe zelosa, do que como uma mãe que ama demais o seu filho, a sua filha, e que faz de tudo para proteger, mesmo que o filho esteja errado, mesmo que a filha esteja errado. Então, esse é o meu Deus. O Deus que Jesus apresenta nos evangelhos é um Deus bom, é um Deus pastor, é um Deus que vai ao encontro do doente, é um Deus que vai ao encontro do pecador, é um Deus que senta à mesa com os pecadores. Esse é o Deus de Jesus Cristo, esse é o meu Deus, né? E certamente também é o seu. Porque a gente pode construir uma imagem de um Deus que castiga, de um Deus ruim, de um Deus que está sempre com aquele olhão em cima de nós, doido para pegar a gente cometendo algum pecado. Esse não é o meu Deus, esse não é o Deus de Jesus Cristo. É interessante que Jesus não perde nenhum tempo, né? Se a gente olha no texto, Jesus não perde tempo em descobrir a origem da desgraça, né? Mas ele nos convida, veja só, ele nos convida, e aí eu também te convido nesse momento a dirigir ao nosso olhar para esse Deus, né? Para esse Deus que ama, né? Para esse momento, esse Deus que nos ama agora, né? Já, Jesus nos convida a olharmos para o presente, né? Para o presente. E dirigir esse nosso olhar para o nosso Deus, esse Deus que muda, né, o rumo das coisas. Esse Deus que nos ama mesmo, que nos abraça, que nos quer bem, né, que cuida de cada um de nós, meu irmão. E a primeira coisa, né, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa não é perguntar onde Deus, né, onde está Deus? Que às vezes essa também é outra tentação. Quando a gente perde alguém, quando sofre, quando tem alguma catástrofe, né, quando tem uma coisa quando acontece algo muito ruim, a gente geralmente, aí eu acho que todos nós, né, mas é bom a gente começar a rezar e fazer a pergunta de modo diferente. Então, a primeira coisa, geralmente, é perguntar onde está Deus, né? Essa é a primeira coisa. Mas não deve ser essa a pergunta, né? Mas a pergunta deve ser onde? Onde estamos nós diante do sofrimento, diante da dor? Onde estamos nós? Não é onde está Deus, porque nós já sabemos onde Deus está, né? Mas onde estamos nós diante do sofrimento, né? A pergunta não é porque Deus permite, não é porque Deus permite essa terrível desgraça, mas porque nós, né? Porque nós consentimos, né? Porque nós consentimos e não reagimos solidariamente diante de tantas pessoas que passam fome, diante de tantas pessoas que são violentadas, né? Diante de tantas pessoas que vivem na miséria. Essa é a pergunta, né? Onde estamos nós diante de tudo isso? O que é que nós estamos fazendo? Porque aí a pergunta ela se vira para nós, não para o outro, né? Não para Deus, ou que a gente está sempre tentando achar um culpado, né? Para as misérias do mundo, para as coisas que acontecem de ruim nesse mundo, né? Onde está Deus nas situações de sofrimento e morte? Essa é a pergunta que a gente costuma fazer, né? Mas a gente pode se perguntar, né? Deus vai, com certeza, Deus nos desafia, né? Nos desafia a responder a sua própria pergunta, ou seja, a minha própria pergunta, né? Onde está você no meu sofrimento? Ou seja, onde é que eu estou quando acontece tanta miséria neste mundo? Quando eu encontro alguém com fome, quando alguém perdeu a sua casa, quando alguém sofreu um acidente, onde eu estou, né? Onde eu estou? Eu estou próximo? Eu estou ajudando? Ou eu simplesmente fico procurando culpado e fico de boa na minha casa, na minha residência, né?
E aí é interessante que o Evangelho, Jesus vai contar uma parábola, né? E a parábola ali da figueira, né? E o homem chega, né, e diz assim, olha, pode mandar tirar essa figueira daí, porque ela não dá frutos, né? E aí o agricultor vai pedir mais um tempo, né? Vai dizer, não, deixa eu adubar, daqui um ano, olha, se ela não der fruto, aí daí sim, daí a gente pode cortar, aí podemos cortar. Então, mesma coisa pode acontecer com a gente pode viver nesse mundo sem dar frutos, né? Sem dar frutos, gente. Aqui o fruto é o fruto do amor, o fruto do perdão, né? Do perdão, da solidariedade, da acolhida ao outro, né? O fruto de cuidar do outro mesmo, né? De ser solidário com o outro. Esses são os frutos que nós devemos dar. E se eu não estou fazendo nada disso, eu não estou conseguindo ser nada disso, e aí, sim, aí a gente precisa realmente olhar o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo na minha vida de cristão, de batizado, que eu não consigo perceber esses sinais da presença de Deus, ao invés de ficar preocupado, né, com o que já aconteceu, né, mas olhar para mim, em vez de ficar caçando culpados, porque assim, a gente está sempre caçando culpado, né, morreu alguém, de quem foi a culpa? Aconteceu um acidente, de quem foi a culpa, né? Mas muito mais a gente se perguntar mesmo, né? Onde eu estou, né? No momento em que meu irmão está sofrendo, eu estou na minha casa, no meu aconchego, né? Deitado, dormindo, comendo, nos banquetes da vida, ou eu estou do lado do meu irmão que perdeu tudo, do meu irmão que sofreu um acidente, daquela mãe que perdeu o filho, né? Daquela mulher que perdeu o esposo e que agora não sabe como fazer, né? Porque tem filhos pequenos para sustentar. Onde é que eu e você, onde é que nós estamos neste momento? Então é uma pergunta para a gente rezar, né? Sobretudo hoje, né? Que a gente precisa, né? Urgente, né? A gente precisa se converter. A gente precisa mudar muitas vezes a imagem que eu tenho de Deus. Qual é a imagem que eu tenho de Deus? De um Deus castigador, de um Deus que fica olhando, né, para ver onde é que eu vou, para onde eu vou, se eu vou pecar, se eu não vou pecar. Nada disso. É o Deus de Jesus Cristo, o Deus solidário, um Deus que se aproxima da miséria humana e de um Deus que perdoa, um Deus que acolhe, um Deus que coloca o pecador no colo e de que cuida com muito carinho e com muita ternura. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.